Olá, pessoal! Meus cientistas favoritos, um prazer estar novamente aqui com vocês num sábado. Hoje eu trouxe um assunto que está assombrando um pouco algumas pessoas. A nuvem de gafanhotos que teve origem no Paraguai e passou pela Argentina e está chegando aqui no Brasil. Na verdade, a gente não sabe se essa nuvem de gafanhotos vai alcançar ou não o território nacional, que pode chegar a partir do Rio Grande do Sul. Então, já fiquem mais tranquilos em relação a isso, porque não é uma certeza. Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dos gafanhotos para vocês entenderem o que está acontecendo na perspectiva científica, tá bom? Alguns religiosos, por exemplo, dizem que faz parte da Bíblia, sobre uma das pragas que já foi citada. Infelizmente, essa parte eu desconheço um pouco. Mas sobre a perspectiva científica, sintam-se à vontade, inclusive, para comentar, tá bom? Sobre a perspectiva científica, primeiro, o desenvolvimento dos gafanhotos acontece através de um processo chamado hemimetabolia ou metamorfose incompleta. O que significa isso? Significa que faz parte de 3 fases de desenvolvimento: o ovo, a ninfa e a fase adulta. Eles não têm pupa, por exemplo, como as borboletas apresentam. Os gafanhotos, gente, eles normalmente, na maior parte do ano, do ciclo de vida deles, eles vivem isolados, ou seja, eles são antissociais. Eles não vivem em coletividade, como está acontecendo agora. Só que durante o período reprodutivo, principalmente por causa do clima, eles se juntam na coletividade para conseguirem reproduzir mais gafanhotinhos. Então, isso faz parte da natureza dos gafanhotos. Inclusive, quando isso acontece, quando o clima está propício para reprodução, para colocação de ovos pela fêmea, que é uma reprodução sexuada, tá bom? Inclusive, eles mudam de coloração e as patinhas deles se encurtam também, ou seja, acontece inclusive uma mudança física neles. Pessoal, olha só, isso, apesar de estar sendo notificado como uma grande novidade, não é uma novidade pra gente, não é. Parte do princípio que em 2016 foi noticiado, inclusive se vocês procurarem no G1, por exemplo, foi noticiado que teve a maior nuvem de gafanhotos na Argentina após 60 anos. Foi vista com um grande alcance essa nuvem de gafanhotos. Além disso, na década de 30 e 60, por exemplo, também aconteceu isso aqui no Brasil. Isso, então, é até algo que a gente já deve estar preparado para receber. O gafanhoto não causa um prejuízo para a nossa saúde física. Essa nuvem, apesar de ser um pouco assustadora para a maioria das pessoas, e é de fato porque é algo que a gente não está acostumado a ver diariamente, não faz parte, por exemplo, de um vetor. O gafanhoto, ele não é um vetor de doenças para a gente. E eles também não vão atacar os humanos diretamente. O grande problema dessa nuvem de gafanhotos, de ser tão grande assim que pode chegar aqui, é principalmente para a agricultura. Então, os agricultores sim precisam estar preocupados, porque os gafanhotos eles se alimentam principalmente de grãos e plantas. Então, o que acontece? Uma quantidade tão grande assim de pragas chegando pode acabar com a nossa agricultura. Então, se a gente estava com uma boa lavoura, por exemplo, isso pode acabar com o nosso plantio, que aqui no Brasil é muito forte. A grande preocupação do governo em relação a isso é justamente por causa da economia e da agricultura, porque a nossa economia está fortemente ligada à agricultura e essas pragas podem chegar. A gente chama de praga por causa da numeração e pelo ataque ao plantio principalmente, mas esses gafanhotos eles podem chegar e acabar de certa forma com o nosso plantio. Então, vamos lá, fazendo um resumo de tudo que eu falei aqui em partes diversificadas. Primeiro, eles não vão fazer mal à nossa saúde, eles não são vetores de doença. Segundo, eles não vão atacar a gente. A agricultura sim tem que estar preocupada com isso. A gente tem que se preocupar por causa da agricultura. Então é de forma indireta. Nós já estamos com muito problema na nossa cabeça em relação ao coronavírus para a gente ficar
preocupado achando que gafanhoto vai chegar e vai acabar com a nossa vida também. Então, pessoal, não se preocupem com isso se vocês não forem da agricultura. Apesar da agricultura ser importante para a gente está com um problema um pouco maior para resolver. Então, façam sua parte, mantenham o isolamento se você puder manter, porque o coronavírus ainda está aí. Não é uma nuvem de gafanhotos que tem que acabar com essa notícia, né? Beijos, se cuidem! Excelente dia para vocês!